Oi gente, tudo bom? Estreou agora em agosto no canal de streaming Netflix o filme Mudança Mortal, ou Aftermath na língua original, que conta a história da Nath e do Kevin, que é um casal que está passando por problemas no casamento e que decidem começar de novo depois de uma traição e resolvem comprar uma casa que tem todo um histórico, porque a gente já logo no começo descobre que ali aconteceu um crime muito violento. Então a gente vai acompanhando toda essa transição do casal para uma nova vida e mais ainda todos os acontecimentos estranhos que começam a acontecer por ali. Uma coisa que tinha me chamado muita atenção foi que logo de cara já aparece ali na tela inspirado em fatos reais. E aí, obviamente, tudo aquilo sempre me instiga. Eu sei que geralmente os filmes que são baseados em eventos reais são sempre algumas pitadinhas, mas é sempre muito interessante a gente depois descobrir a história que inspirou tudo que aconteceu de verdade. Foi o que eu fiz assim que eu terminei de assistir ao filme. E eu achei de verdade a história real muito mais assustadora do que a do filme. Então, se você, assim como eu, também ficou curioso, eu trouxe aqui nesse vídeo todos os detalhes, as principais diferenças, tudo que aconteceu durante os eventos ali naquela casa, na vida real, e também tudo que aconteceu depois, porque também teve consequências posteriores. Então, como eu vou comentar sobre os fatos reais e tudo o que passou no filme, obviamente que esse vídeo vai estar cheio de spoilers, ou seja, cheio de revelações que vai tirar aquela surpresa quando você for assistir ao filme. Então, se você ainda não assistiu Mudança Mortal, assiste, que é um ótimo filme, acho que você vai gostar se você gosta de terror, e depois volta aqui no canal. Mas se você não liga de saber um spoilerzinho, ou se você ficou curioso com essa temática principal e quer saber o que de verdade aconteceu, acompanha aí que eu vou falar bastante nesse vídeo. Mas antes da gente comentar um pouquinho sobre Mudança Mortal e principalmente todos os eventos reais que inspiraram o filme, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Também do lado do botão inscrever-se tem um símbolo de sininho. Se você clicar ali, toda vez que tiver um vídeo novo no canal você vai ser notificado. E olha que nesse mês de agosto está tendo muito vídeo de segunda a sexta-feira, então ativa lá para não perder nada. Se você gosta de cultura pop em geral, de cinema, de curiosidades sobre o cinema, seriados, livros, esse canal é para você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo, que esse seu like me ajuda muito na divulgação tanto desse trabalho quanto do canal como um todo. E aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá, a gente vai trocando essa figurinha. E na caixinha de comentários comenta pra mim o que você achou desse caso que, olha, é bizarro, de verdade. Eu achei extremamente curioso e realmente vale um filme pra falar sobre esse trabalho, porque a vida real parece um roteiro de um filme de terror. A história real que inspirou o filme Mudança Mortal tem basicamente a mesma premissa. Como eu comentei inicialmente, o filme conta a história da Nath e do Kevin, que acabaram de se mudar para uma casa onde já tinha acontecido um crime ali. A gente já é apresentado ao crime porque logo no começo do filme, o Kevin faz a limpeza ali da casa. Ele tem uma empresa junto com dois amigos que fazem toda a limpeza de locais que passaram por alguma situação complicada, como por exemplo o dessa casa. Então ele sabe o que aconteceu ali. E ele sabe também que provavelmente os donos atuais da casa, que no caso é a irmã e o marido do casal ali que acabou sendo assassinado, né? Então eles vão ter muita dificuldade para vender, porque quem é que vai querer comprar uma casa com todo esse histórico? Então ele acaba convencendo a esposa a dar uma oferta para comprar aquela casa, né? E aí eles acabam comprando super baratinho porque eles não tinham muitas ofertas ali nos arredores, ninguém queria morar lá. E ali, só que a gente, paralelamente a isso, vai conhecendo um pouquinho mais do casal. O casal Nath e Kevin, eles estão passando por um problema no casamento porque a Nath o traiu recentemente, então eles estão começando de novo. Então eles estão fazendo terapia, eles estão recomeçando tudo. O Kevin vai voltar para a faculdade, o que também traz um outro plot na história, porque ele acaba conhecendo uma outra moça. A Nath está tentando dar um up na carreira dela, então ela tem uma grife de roupa e ela começa a tentar trabalhar nesse sentido. Ela tem problemas com a família dela, porque a mãe dela é uma mãe que é uma mãe narcisista,
que não ficou muito presente na vida das duas filhas. Inclusive a Nath tem uma irmã que já teve problemas com drogas, enfim, todo o histórico que é mostrado do casal, tudo isso é fictício, não tem nada a ver com a história real, pelo menos não do que tenha sido divulgados nos sites e nos canais especializados em jornalismo e todos os lugares que eu vi falando sobre o caso. Eu levantei bastante coisa em alguns sites, como por exemplo a ABC News, vários outros que falaram sobre o trabalho, a CNN, então a gente tem uma base, pelo menos do crime em si, não necessariamente do background dos principais, né, dos personagens principais, mas acredito que tudo isso tenha sido colocado de uma forma realmente fantasiosa pra gente criar todo aquele fundo, né, daquela história, porque te dá um corpo realmente do que tudo que vai acontecendo, né. Mas no filme a gente tem dois plot twists, então a partir daqui já vai ter revelações com spoiler, toma cuidado. Então a gente descobre que, na verdade, das pessoas que estavam causando ali com a Nath e com o Kevin, especialmente com a Nath, era o cunhado do homem que morreu ali na casa, né? O antigo dono. Por quê? Porque ele estava no testamento, então aquela casa iria para ele. Só que a esposa dele, como ela queria logo se livrar daquela casa que era um problemão para ela acabou vendendo baratinho a casa. Então ele quer comprar de volta mais barato ainda para poder ganhar dinheiro. Então ele começa a aprontar várias coisas ali com eles, coisas que aconteceram na vida real, como por exemplo anúncios online, fazerem assinatura de revistas e tudo mais, coisa que eu já vou falar daqui a pouco. Ele fez tudo isso para tentar fazer com que o casal se assustasse e vendesse a casa. O segundo plot twist, que já fica muito claro que nem tudo ali está sendo explicado com esse rapaz confessando tudo isso, então a gente sabe que vai ter mais uma resolução. Ela não é nada sobrenatural, na verdade, ali no fundo da casa existia um outro cômodo onde morava o ex-amante da antiga dona da casa, porque é mostrado em alguns momentos que a antiga dona, ela tinha projetado toda a casa, então o marido dela não tinha palpitado em nada, e ela criou ali um cômodo para viver com o amante dela. Então ela vivia com o marido e com o amante sob o mesmo teto. Obviamente o amante deu uma pirada e acabou matando os dois, só que quando um novo casal morou ali na casa, ele acabou atormentando todo mundo ali. Então toda a história não tinha nada de sobrenatural, na verdade era uma revelação bem física realmente, né? Então no filme a gente acaba descobrindo que o casal fica bem, as coisas se resolvem, eles se mudam de lá e a vida segue aparentemente bem. Na vida real, que tem algumas coisas diferentes do que aconteceu no filme, a gente acompanha o casal Jerry Rice e a Janice Ruther. Eles são um casal que tem um bebezinho, né? Eles têm uma criança pequena e a Ruther estava grávida, isso em 2011. Todo o caso aconteceu em 2011. O Jerry e a Ruther acharam a casa dos sonhos deles ali em Carmel Valley, que é um bairro super bem conceituado, em San Diego, na Califórnia, e eles acabam fazendo uma oferta pela casa. Pra quem não sabe, nos Estados Unidos funciona dessa forma. As pessoas fazem ofertas do quanto elas querem pagar pela casa, né, com uma base mínima, né, de valor, e aí os donos acabam pegando essas ofertas e acabam realmente vendendo a casa. Eles ofereceram $700 mil e o dono da casa, obviamente, adorou e vendeu para esse casal. O problema é que uma outra pessoa estava de olho na casa e tinha feito uma oferta antes. Porém, a oferta dela não tinha sido tão alta e o dono da casa vendeu para outra pessoa. Essa pessoa que acabou perdendo a casa foi a Kate Rowe. Ela era uma mulher que estava passando por um momento de depressão. Ela tinha um marido que estava passando por um problema muito grave de saúde. Eu não consegui achar muitos detalhes. Eu vi em alguns sites não tão confiáveis que falavam que ele tinha câncer, mas eu sei que ele tinha uma grave doença, então ela estava em depressão, ela estava passando por muitos problemas. Então o que aconteceu? Ela colocou naquela casa todas as esperanças dela, e quando a casa foi vendida para o outro casal, ao invés dela lidar com essa perda, ela acabou focando todo o desespero dela no casal, no Jerry e na Janice. O que ela passou a fazer então? Depois que o casal se mudou para essa casa em Carmel Valley, ela acabou atormentando o casal das piores maneiras possíveis. O casal começou a, do nada, receber algumas assinaturas de revistas em casa que eles não tinham feito. Então alguém tinha de alguma forma utilizado o cartão de crédito e os documentos do casal para poder fazer essas assinaturas, um ano de assinaturas. Eles começaram a receber também contas muito grandes de compras que eles não tinham feito, como por exemplo $1.000 de fraldas geriátricas que eles não tinham comprado. Então eles começaram a achar tudo aquilo muito estranho.
Pra piorar, depois de um tempo, o Jerry acabou descobrindo que num site de anúncios de encontro online e tudo mais, tinha um anúncio da Janice, que ele sabia que não tinha sido feito por ela, anunciando que ela adoraria se encontrar com rapazes nos dias em que o marido dela não estivesse em casa, estivesse trabalhando, que ela queria ser agarrada, surpreendida, atacada. Esse era o sonho dela, como se fosse um fetiche, e ele acabou descobrindo isso num site, só que não tinha sido ela que tinha feito. Tanto que depois, nas investigações, foi descoberto que um rapaz chegou a ir na casa deles 2 vezes tentando fazer isso, porque ele achou que era real. Então, uma das vezes que ele foi até o local, ele chegou lá e não tinha ninguém na casa. Ele, inclusive, trocava e-mails com a Kate, porque ele achava que era a Janice, e aí depois ele mostrou para a polícia todos esses e-mails, e a Kate, se passando pela Janice, falava, não, vai lá de novo amanhã. E no dia seguinte, quando ele foi, o marido estava em casa, ele tinha chegado mais cedo do trabalho. E aí ele acabou dando uma desculpa e foi embora. Então, olha a gravidade da coisa. Graças a Deus, nada aconteceu de fato com a Janice nesse sentido. Mas poderia ter acontecido, porque realmente as pessoas estavam procurando a Janice achando que ela tinha aquela vontade de ser atacada, né? E vai que alguém realmente atacasse ela e ela sem saber de nada, né? E a Janice tinha acabado de ganhar um bebê, ela tava muito realmente passando por uma fragilidade, a casa já era um problemão pra ela, porque tudo que acontecia de errado era por causa da Kate, mas eles não sabiam. Então começou a criar aquele conflito entre o casal realmente. Eles chegaram a procurar a polícia por causa dessas coisas que aconteceram, mas só depois de 1 ano de investigação a polícia chegou até a Kate Hall. Então durante 1 ano o casal sofreu com várias dessas questõezinhas, questões detalhes, como por exemplo mudança de temperatura no apartamento, várias coisas assim que ela foi fazendo na surdina, e eles obviamente não entendiam o que acontecia, até desconfiavam de assombrações ou coisas do tipo, assim como aconteceu no filme. Além dessa questão do anúncio online da esposa, que acho que para mim foi o mais grave, ela também causou um grande problema, uma grande indisposição entre o Jerry e os vizinhos. Porque no Dia dos Namorados, a Cat, né, mandando em nome do Jerry, mandou flores para 8 vizinhas ali do casal, então várias mulheres que moravam ali nos arredores, mulheres casadas. Ela mandou declarações, ele cantando essas mulheres. Obviamente esses 8 maridos depois foram lá tirar satisfação e o Jerry não sabia o que tinha acontecido, porque não tinha sido ele. Então já rolou esse problemão. O casal também começou a receber visita de possíveis compradores da casa, só que eles não estavam vendendo a casa. Foi aí que eles descobriram que também foi feito um anúncio online vendendo a casa deles que eles tinham acabado de comprar. Foi a Kate que fez tudo isso, ela hackeou esses sites e colocou à venda a casa deles. Então ela foi criando diversos problemas para o casal ao longo de 1 ano e diversos detalhes assim que eles não sabiam de onde vinha, eles não podiam nem imaginar que na verdade quem estava causando tudo aquilo era simplesmente uma outra mulher que queria comprar a casa deles na época que eles ofereceram uma oferta, né? Uma maluca. Depois que foi tudo descoberto e a própria Kate confessou que ela que tinha feito tudo isso, que ela estava passando por depressão, que ela acabou somatizando tudo aquilo nessas pequenas vingancinhas dela, ela foi condenada a 1 ano de prisão com a tornozeleira, né? Então ela ficou 1 ano ali em prisão eletrônica. Ela também ficou 5 anos sob vigilância, liberdade condicional, então ela podia viver, mas com algumas restrições, né? Viver livre. E ela foi condenada também a ficar 10 anos longe do casal. Lá nos Estados Unidos, eu não sei se aqui no Brasil também tem, mas lá tem essa questão de não poder se aproximar do casal. Então ela tem uma distância mínima desse casal, da Janice e do Jerry, durante 10 anos, né? Pelo menos 10 anos ela vai ficar longe desse casal e espero que para sempre, coitados. Eu achei também na ABC News uma matéria falando em 2015 que os dois continuam morando na casa, eles não venderam a casa, até porque, coitados, era a casa dos sonhos deles, né? A casa onde nasceu o filho caçula deles, né? Então é difícil realmente se apegar por causa de uma doida, né? Então eles continuam morando ali em Carmel Valley. A vizinhança toda entendeu o que aconteceu, inclusive na época várias notícias foram divulgadas em San Diego falando desse caso, então todo mundo entendeu realmente que eles não tinham causado tudo aquilo. Inclusive o casal fez aulas de defesa pessoal e gradearam todos os arredores da casa, então eles realmente superaram, mas ficaram com medo, né? Tão certos, foram prudentes.
Se você ficou curioso, na internet tem diversos vídeos de entrevistas que a Kate Horvath deu falando sobre o caso. O casal também, a Janice e o Jerry, já falaram sobre isso em diversas entrevistas, então tá tudo na internet. Eu achei vários vídeos no YouTube, vários sites em inglês falando sobre o caso. Eu tentei dar uma resumidona, mas se você quiser entender muito mais o caso de uma forma completa, tá tudo disponível. É uma coisa que realmente me intrigou muito e, de fato, o que eu falei é verdade. Eu teria muito mais medo desse caso real do que o do filme. O filme, apesar de ser um filme bom, um filme interessante, ele não te dá medo, porque alguns momentos você pensa, aquilo dele tem uma explicação, não tem uma explicação, sabe? Pelo menos eu sou meio cética nesse sentido, então eu fiquei sempre me questionando. E na vida real, é muito possível alguém fazer algo assim, né? Você encontrar uma pessoa perturbada que realmente começa a atormentar a sua vida, mande cartas de Dia dos Namorados pros teus vizinhos casados, sabe? Faça essas loucuras assim. Então, realmente dá muito medo de pessoas desse tipo, né? Então, cuidado com os seus vizinhos, cuidado com as pessoas que tentam comprar a sua casa. Isso daí pode virar um grande problema pra você. E foi isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado. Você já conhecia esse caso? Eu confesso que eu não fazia ideia, eu só fui conhecer depois que eu assisti ao filme. Mas se você já conhecia, comenta aqui embaixo, me conte mais babados sobre o caso. Eu adorei saber um pouquinho do que aconteceu. Se você também tiver outros filmes baseados em fatos reais pra me indicar, pode indicar porque eu adoro. Eu vou assistir e depois eu trago aqui no canal também. É isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.